Meus amores, uma boa noite, né? Vou soltar esse vídeo assim. Não vai ser muito grande, não. Vou só soltar esse vídeo e vou pra igreja, né? E que eu quero dizer pra vocês uma boa noite, né? E faça pela. Ainda tô rindo da garganta. Faça pela vocês que vocês se voltem para Deus, que vocês que haja arrependimento, que haja transformação de vida. Cristo está voltando. Cristo está voltando. Cristo está alertando. As pessoas já não acreditam no outro ser humano, mas Cristo está aparecendo para as crianças, está mandando elas anunciar na internet que ele está voltando. Por que vocês não acreditam? Na Bíblia está dizendo que ele está voltando, está dizendo que nós somos que a última geração. Da geração que contemplar o florescer de Israel, dessa geração não passa. Então nós somos a última geração. E isso que está acontecendo no meio do mundo. Os acontecimentos e tudo que está acontecendo global, né? Que chama assim, correntão. Será que vocês não abrem nem os olhos com isso, não? É a natureza, é Cristo mandando revelações, o que está acontecendo em redor do mundo. Daqui a pouco eu vou começar a marcar as pessoas. Cristo está voltando. Cristo não vai deixar o povo dele ser marcado, não. Vocês já sabem que já está começando. Por que vocês não... Ó, presta bem atenção. Olha, Cristo está voltando. Cuidado que não seja na festa da trombeta. Por quê? Porque é algo... Vocês sabem que a nossa salvação nasceu em Israel. Vocês sabem que o foco de tudo que acontece é em Israel. Então, agora em setembro, né? No dia 24, 25, talvez o povo de Israel, não sei, quem sabe é Cristo, né? Quem sabe Cristo deu uma surpresa ao povo de Israel, né? Para que esteja algumas pessoas preparadas para subir com ele, né? Porque os que ficarem vão sofrer demais, porque vão passar pela grande tribulação. De quê? A palavra de Deus vai sair da terra. O Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, também vai se retirar da terra. Vão ficar o quê? Entendeu? Aí vocês vão suportar. Se vocês não estão... Meus amores, é triste, né? Mas a gente tem que falar as verdades. Cristo está voltando. Olha, cuidado que não seja na festa das trombetas, que seja o quê? A vinda dele. Se não for no dia 23, como ele está aparecendo para as crianças e está mostrando, que é no dia 23 ou dia 24. Então, vocês vigiam. Vocês não creiam, né? Eu vou ler aqui em Timóteo 4. Porque tem vários versículos aqui em Timóteo 4, que eu estava conversando com Jesus, né? Eu estava conversando com Cristo, né? Eu peguei, fala comigo, ele fala comigo nesses versículos que eu vou soltar pra vocês. Tem um aqui que eu me senti assim tão... Ele falou assim, não sei falar isso não. Ele falou tão abertamente que ele ia sair da terra. Aí me deu logo uma tristeza, né? Quem somos nós sem o quem? Sem o Espírito Santo de Deus e sem Jesus, né? Sem o Cristo, nosso Salvador. Olha, sobre a repreensão para as mulheres. Primeiro tem isso nas Santas Escrituras, tem Timóteo 1, Timóteo 2. A repreensão, é Cristo do jeito que ele quer que a igreja dele se comporte, principalmente com as mulheres que ele está falando. E os homens também, né? Que os homens também querem andar também igual o pessoal do mundo. Meus amores, vocês têm que se santificar a Deus. Não preste atenção no mundo, não. O mundo tem nada a oferecer a vocês, não. Quem tem a oferecer a vocês é Cristo, a salvação que ele já deu a vocês. Cabe o que vocês segurarem. Vocês estão soltando a salvação de vocês por causa da vaidade. Por causa da vaidade, vocês vão perder a salvação de vocês. Mas, ei, Deus já levantou pessoas para falar com vocês, viu? Bora ler aqui, bora, pra vocês entenderem um pouquinho. Tô ruim da garganta, mas vai dar pra me ler. Que diz, do que mesmo no mundo, peraí, ó. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Então, a primeira coisa, eu tô falando aqui em vaidade. Eu tô falando em vaidade. Cristo tá falando em vaidade com vocês. E tem nas Santas Escrituras, tô lendo pra vocês, ó. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, como é o nome? Com pudor e modesta, não com tranças ou com ouro ou
pérolas ou vestidos preciosos. Então, você está vendo aí como é que ele fala sobre as vestimentas nossas? Ele fala sobre nosso cabelo, fala sobre as nossas vestes. Preste atenção. Essas pessoas antigas, que elas iam por tudo que está escrito, elas se salvaram. Agora, as pessoas dessa geração no tempo de hoje, que elas querem estar igual ao mundo, meus amores, vai ser difícil as pessoas se salvarem. Porque não quer se sair, né? Ó, mas como convém às mulheres que façais profissão de servir a Deus com boas obras. Essas mulheres também, né, que gostam de quê? De cantar, gostam de cultuar, gostam de levar a palavra de Deus, elas também têm que se vestir igual está escrito nessas escrituras. Meus amores, eu marquei e só li isso daí pra vocês. Agora eu vou para outro versículo, bora lá. Mas no mesmo livro, entendeu? No mesmo canto. Eu tô dizendo que Deus fala com a gente, né? Agora bora ver o que ele vai falar no versículo 5. Ele, versículo 9, o versículo 10 e o versículo 11. Não. A mulher aprenda em silêncio com todo com toda a sujeição, a sujeição. Aí, meus irmãos, isso aqui é um pouquinho mais longo, mas só que eu vou marcar os que eu conversei com ele, né? Que eu pedi pra ele falar comigo, ele falou, né? Vou soltar pra vocês. Eu só soltei só até o versículo 10, 2 versículos. Ó, o versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração e santificação, você está vendo, ó, só pela palavra de Deus e só pela santificação. Ó, vou repetir de novo, versículo 5, ó. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Você está vendo? A gente só somos santificados pelo quê? Pela oração, pela palavra de Deus e pela oração. E também ainda tem um jejum, né? Para completar. Glória a Deus. Outra palavra, no versículo 9 agora. Já saltei, já pulei. Ó. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Você está vendo aí? Aí brinca com o que está escrito. Quando chega naquele grande dia, ele vai dizer assim, nem te conheço, aparta a voz de mim, voz que pratica a iniquidade. Por isso, meus amores, tudo que tem escrito aqui, eu a amo. Manda estas coisas e ensina Ó, outro versículo aqui, ó. Vou ler de novo para vocês. O versículo 13 agora. Não, versículo 11, ó. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Versículo 11. Manda estas coisas e ensina Tá vendo aí? Aí não obedece não. Eu obedeço, nem que dou no pessoal, mas eu obedeço. Ó, versículo 13. Persistem em lei, exaltar e ensinar, até que eu vá. Meus amores, vocês sabem quem que tá falando essa palavra aqui? Até que eu vá. Ele não tá dizendo até que eu venha, não. Ele tá dizendo assim, até que eu vá. Então, isso quer dizer o quê? Tá dizendo que é o Espírito Santo. Eu vou repetir para vocês entenderem, igual eu entendi, ó. É persistente em lei, exaltar e ensinar até que eu vá. É o Espírito Santo de Deus. É que ele vai ser retirado da terra agora no arrebatamento. Se vocês não der crédito na palavra de Deus, vocês vão dar crédito em quê? Já solte esse versículo. Vou passar para outro versículo que eu marquei. Eu disse assim, fala comigo. Eu cheguei assim, Cristo, fala comigo. Fala comigo. E esse que eu tô soltando para vocês é o que ele mandou eu soltar. É o que ele falou comigo. Tô soltando para vocês, ó. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a inspiração das mãos do presbítero.
quase que eu não dizia, né? Mas eu falei, né? Glória a Deus. Aí, meus amores, eu li, ainda só achei ainda, vou ler pra vocês. Eu li os versículos, tudo que tá marcado, que eu pedi a ele pra ele falar comigo, pra me falar com vocês. Foi esses versículos que ele soltou pra mim. Entendeu? Ó, vou repetir pra vocês, ó. Porque pela palavra de Deus pela oração, é santificada. Pela palavra de Deus nós estamos santificados e pela oração. Também pelo jejum. Não deixe de incluir o jejum. E ó, esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Entendeu? Questiona. Continuando. Manda estas coisas e ensina-as. Glória a Deus. É o que eu tô fazendo, né, meus amores? Aí você não diz assim, ai, por que ela tava conosco? Por que tu apareceu ela? Por que ela não veio falar conosco? Por que ela deixou nós ir pra esse canto? Olha, eu tô chamando a atenção de vocês. Ei, Cristo tá chamando a atenção de vocês. Cristo tá dizendo que quer vocês consertar, porque ele tá voltando. Né? Ó, persiste em ler, persiste em ler, executar e ensina até que eu vá. Meus amores, ele fala que estão comigo, nesse versículo aqui, o versículo 13. Ele fala tão assim comigo, porque, meus amores, ele chamou minha atenção que é pra mim falar com vocês até que ele vá. Ele não tá longe não, eu e ele nós já estamos pertinho de sair daqui, glória a Deus. Entendeu, meus amores? Lê mais, Meire. Tô lendo, vou ler aqui agora o versículo 5 que ainda não soltei pra vocês, né? Esse versículo aqui é o versículo 13. Quando eu li esse versículo, eu entendi na hora. Vocês estão vendo que ele está dizendo que é para poder persistir na santificação e na doutrina até que ele vá. Para quando ele sair daqui, ele leva o quê? Muitas almas. Muitas pessoas vão ser arrebatadas da terra para ir para a glória. E muitas pessoas também vão ficar porque não tem doutrina. Mas bora continuar aqui, ó. Porque há só... Peraí, ó. É porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus Cristo, homem, glória a Deus. É porque eu gaguejei demais, né? Um só mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se... Meus amores, aqui já é outro versículo, só li só o que está marcado. Vocês entenderam aí, meus amores? É muito bom a gente compartilhar a palavra de Deus, o que Deus quer que a gente faça. Isso, eu encho meu coração de alegria, porque eu peço para ele falar comigo, ele fala comigo, né? Fala comigo para mim falar com vocês, entendeu? Glória a Deus. Peraí. Meus irmãos, é porque eu marco a palavra de Deus, porque muitas pessoas ficam, a Bíblia dela é cheia de papel. Claro, meus amores, porque quando eu for olhar, eu vou só lá no versículo, entendeu? Eu não fico caçando, perdendo meu tempo, né? O tempo da gente é precioso, Cristo já tá voltando, oxe, glória a Deus. Ainda tô ruim da garganta. Mas vou soltar mais um. Só mais um, tá bom? Prometo a vocês que é só isso, ó. Deixa eu ver aqui. Começou aqui. Assim também a ressurreição entre os mortos semear-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Mais ou menos, não, quase que eu não consigo dizer, né? Mas eu disse. Continuando. Semear-se meus amores, não consegui não. Ignominiais. Ressuscitará
em glória. Meus amores, eu não entendi essa palavra, não. Semear-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, glória a Deus. Semear-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Meus amores, é muito maravilhoso, porque o corpo que nós vamos pegar agora vai ser um corpo que um corpo espiritual, um corpo que não vai haver nem doença e nem a morte toca mais nele, né, meus amores? Aí vai ser glorioso, né? Viver para sempre. Logo com quem? Com Cristo, nosso Rei, nosso Salvador, nosso Messias, né? Glória a Deus. Meus amores, continuando. Deixa eu repetir, o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ele tá explicando a vocês duas coisas. Do mesmo jeito que há corpo espiritual, há corpo também, Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha aí, meus irmãos, é muito maravilhoso, né? Continuando. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Como vocês viram, né? Ele era uma alma vivente. Então, só que ele era o quê? Invisível, né? Por isso, meus amores, que quando eles morreram, eles vieram para a terra, eles foram o pessoal que viveram mais. Foi eles e os filhos deles viveram muito tempo na terra. Por quê? Porque eles, antes deles saírem do jardim do Éden, eles comiam o quê? Ele comia a árvore da vida. Aí quando eles morreram, ele ainda estava com esse conhecimento no corpo dele. Por isso que ele, os filhos dele, vocês prestam atenção lá no início eu presto atenção em tudo. Lá no início do livro de Gênesis, quando ele foi expulso do jardim, vocês acham que ele comia o quê? Ele era o corpo dele bem, tá entendendo? E mais algo que eu tenho pra dizer pra vocês, ele comia da árvore da vida lá. Então, e meus amores, já que ele se alimentava desses frutos, ele veio pra terra, foi por isso que os anos dele foram mais. Eles viveram muitos anos, tanto os filhos de Adão e Eva, eles viveram muito. Vai ver lá em 900 anos, 800 anos, que não vive nem até 80 hoje, né? Nosso corpo está sendo muito maltratado, né? Mas nós mesmos, né? Que Deus nos fez, né? Deus nos fez tão bom, né? As coisas, plantas, a natureza, né? Hoje em dia as pessoas deixam tudo de lado, né? Então, isso aí. Bora lá. Tô falando a vocês que aquele povo viveu esse tempo todo e que as pessoas se admiram. Quando lê o livro lá, que vê que eles viveram um bocado de ano, se admira, aí que ele pelo menos 200. Meus amores, mas eles comiam da árvore da vida. E outra coisa, a alimentação deles era fruto, entendeu? Totalmente diferente, né? Fruto, verdura, legume, né? Essas coisas assim, né? Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, vocês prestem atenção que aqui foi o primeiro homem foi feito o quê? Alma vivente. E o segundo homem foi feito o quê? Alma. Deixa eu ler aqui pra vocês, espírito vivificado. Não, peraí, deixa eu repetir pra vocês. O primeiro, assim também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Então, por que, meus amores? Vivificante, porque ele reviveu da terra. Ele tinha morrido, ele morreu aqui, mas ele reviveu e foi para a glória de Deus, entendeu? Meus amores, nós estamos próximos a voltar para onde nós nunca deveríamos ter saído. Se tu, presta atenção, se tu se santificar. Porque Cristo, vocês sabem que ele viveu uma vida plena que agradava a Deus, igualmente aqueles passados, né? Igual Eliseu, que foram tirados da face da terra. Por quê? Porque eles agradavam a Deus. Hoje as ovelhas querem estar dentro da igreja, mas não querem agradar a Deus. Como é que pode? Ainda querem ir para o céu, ainda querem participar. Meus irmãos, tem que haver mudança, transformação de vida. Entendeu? Meus amores, mas não veio primeiro o espiritual, senão o normal, natural, e depois o espiritual. Porque, meus irmãos, primeiro veio o que? É o natural, que é o que foi o que? O que Deus fez, né? Deus fez Adão, né? Veio primeiro o que? O natural.
Depois vê o que? O espiritual. Por isso que nós se vemos, nós vemos uns aos outros. Mas esse outro mundo a gente não vê. Eles vê nós assim, ó, cara a cara assim, mas só porque nós não podemos ver ele. Por quê? Porque nós ainda não estamos em espírito, entendeu? É só vocês entenderem as Santas Escrituras. Mas, amor, vou encerrar por aqui, né? Eu vou só repetir para vocês, ó. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural. E depois o espiritual. Você está vendo aí? Porque veio primeiro... Deus disse assim, fiz o homem do pó da terra, do pó da terra ele voltará. Como Cristo ressuscitou entre os mortos, então não vai haver mais morte, entendeu? Quando a gente sair dessa terra já não há mais morte, entendeu? Não, é muito maravilhoso, entendeu? Como é que vocês querem viver? Como é que vocês não santificam a vida de vocês para vocês o quê? Ir pra lá? Meus amores, nós vamos voltar, como tem escrito aqui nas suas escritas. Deixa eu ver se eu pego aqui para soltar para vocês, porque eu gosto de soltar as coisas para vocês, que é para vocês ler também e acompanhar, né? Meio para ir soltar agora aonde? Meus amores, aqui acho que é em Mateus. Deixa eu procurar. Tá tudo marcado aqui. Eu só procurando, de repente eu dou de... Glória a Deus, dou de cara. 14. Meus amores, eu tô muito ruim mesmo da minha garganta. Deus sabe disso. Glória a Deus, já tô terminando o livro. Ah, pronto, eu vou ler pra vocês, ó, o que eu falei pra vocês, eu vou ler pra vocês agora. Ó, se vocês se santificarem, nós vamos herdar esse reino que Cristo vai falar pra vocês agora. É Mateus 25 e o versículo 34, presta atenção. Então dirá o rei, os que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Então, esse reino aqui, ele está preparado, a gente vai possuir ele agora no arrebatamento. Se vocês o que se prepararam, pelo amor de Deus, igreja, vigia. Cristo está voltando para pegar, para a gente começar o que? Viver com ele. Justamente nesse canto. Todo mundo almeja isso, mas as pessoas não se santificam para poder voltar para lá, porque nós saímos de lá por causa do pecado, né? Por quê? Só a desobediência. Igualmente está dentro das igrejas, a desobediência. Quer estar de qualquer jeito e vocês sabem que não é bem assim que funciona, entendeu? Fui. Não poderia ler só mais um para vocês, né? Presta bem atenção, vou continuar aqui, mas não é lá no mesmo versículo, não. Eu saio daquele versículo 34, eu vou pro versículo 41, para vocês abrirem os olhos de vocês, que esse dia aqui vai ser esse dia que nós vamos possuir por herança, uns vão para o quê? Para o tormento eterno, que está aqui o versículo, que eu estou acabando de ler aqui, e irão para o tormento eterno. Mas o justo para a vida eterna. Então, aquelas pessoas que praticam a justiça na terra, aquelas pessoas que se santificam para Deus, entendeu? Vocês entenderam, né? Uns vão herdar o quê? O reino do céu, que está preparado desde a fundação do mundo. E outros vão para o quê? Tormento eterno, vão ser para sempre atormentados. Por isso que eu digo, vigia. Ó, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Você está vendo? Essas pessoas que vão ser colhidas agora no arrebatamento. Olha, presta bem atenção, ó. Então dirá também este que estiverem à sua esquerda: apartar vós de mim, apartar vós de mim, maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Cristo vai falar isso para vocês, mas por quê? Por causa da desobediência. Está aqui escrito. O que? Essas ovelhas, que escutaram a palavra de Deus, mas não botaram em prática, escutaram a palavra de Deus, mas não aceitaram, não entrou a palavra de Deus nela. Então, mas a gente está pregando. Vocês não vão para lá enganados, não, que eu estou conversando. Será que as pessoas vão primeiro querer ir para o inferno, para depois de lá, pensando que vai sair de lá? Não é bem assim, não. Ó, vou repetir de novo. Então dirá também os que estivessem à sua esquerda: apartar vós de mim, maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus fez isso aqui, para o diabo e seus anjos, não foi para nenhuma ovelha, não. Se as pessoas estão indo lá, os pastores, padre, os fiéis estão indo para lá só por desobediência, por não aquietar o que tem escrito nas Santas Escrituras. Se vocês... O que tiver escrito aqui, vocês põem em prática, vocês estão entendendo, né?
que você colocar em prática, porque vai servir para a própria alma da salvação de vocês, entendeu? Cristo fez a melhor coisa por nós. Cristo nos deu a nossa salvação. Cabe agora cada um de nós batalhar por ela. Nós estamos numa batalha direta até a vinda de Cristo, porque o inimigo está no meio do mundo. Ele está furioso, porque Cristo já vai começar. Não tarda mais, Cristo vai começar a reinar aqui na face da terra, porque ele disse que vai fazer um novo céu e uma nova terra. Entendeu? Aí, meus amores, o tempo do inimigo chega cada vez mais para perto aí, que ele vai judiar com os cristãos. Se vocês não se cuidarem para poder ser arrebatados com ele agora, vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer demais. Se vocês quiserem salvação da alma de vocês, porque os que não quiserem vão ser condenados para sempre. Ainda vão ficar no mesmo lugar que ele vai ficar. Aqui, armário, o sangue de Jesus tem poder estar repreendido. Meus amores, olha, eu não preciso ver o inferno para saber se é real, para me evitar de ir para lá, não. Eu não preciso nem ver o inferno. Eu só em ver as coisas do céu, para mim já é o bastante. Eu ver as coisas do céu, Cristo se comunicando comigo, como ele se comunicou, foi ontem, comigo ele se comunicou. Então, meus amores, é muito maravilhoso. E tudo dele, né, que está escrito nas Santas Escrituras, tudo dele me surpreende, tudo dele é surpreendente e é maravilhoso para nós. Sem dizer que nós somos alma vivente, mas ninguém tem poder, não. Entendeu? Mas os anjos caídos, eles têm. Vocês sabem que eles têm, não têm poder? Claro que Deus tem todo o poder, Deus tem todo o domínio. Mas o que? Vai ser uma guerra. Entendeu? Vocês se preparem. Nós estamos prestes a partir dessa terra. Para o quê? Para a glória junto com Cristo. Não é isso que vocês estão almejando, esperando dentro da casa dele, não? Pois é isso que está prestes a acontecer. Vocês querendo ou não, cuidado que vocês não sejam aquelas virgens... As virgens sem ser as virgens prudentes. Cinco era prudente e vão com Deus. E as outras vão ficar em desespero. Por quê? Porque estava, mas não seguiu do jeito que era para ser, né? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.